Ela era a filha destemida do xerife. Ele, um forasteiro misterioso de jaqueta preta, frio como o inverno e com um passado que ninguém ousava encarar. Mas quando os olhos dele se cruzaram pela primeira vez, o confronto virou atração. E, atenção, um desejo incontrolável. Eles se odiaram, se provocaram, se beijaram como se o mundo estivesse prestes a acabar, e quando o segredo sombrio dele veio à tona, ela teve que escolher: fugir, ou amar até curar cada parte quebrada dele. Prepare-se para uma história de fogo, redenção e um amor que queima até as cicatrizes mais profundas. Você já sabe que para sabermos se você gosta dos nossos romances, digite fogo nos comentários. E se prepare, a história de hoje já irá comer. A moto negra cortou a estrada de terra como uma navalha no silêncio. Poeira se ergueu no ar seco da pequena cidade, anunciando o retorno de alguém que ninguém esperava. A jaqueta de couro preta, o olhar duro sob os óculos escuros e a barba por fazer não deixavam dúvidas. Ele não era dali. E não queria ser. Cade. Hunter estacionou em frente ao bar mais antigo da cidade, onde o xerife costumava jogar conversa fora nas tardes mornas. Mas Cade não veio conversar. Ele veio enterrar o passado, ou encarar os fantasmas que ainda o perseguiam como cães famintos. Cidade sussurrava seu nome como se fosse uma lenda suja. 10 anos fora, e ninguém havia esquecido a noite em que ele desapareceu com o irmão do xerife. E voltou sozinho. No balcão, ela o viu primeiro. Savannah Carter, a filha do xerife. Alta, de cabelos dourados como o sol que queimava o deserto. Tinha o andar confiante de quem nunca precisou se esconder atrás de ninguém. E os olhos. Aqueles olhos verdes sabiam mirar como se carregassem balas invisíveis. Você não deveria estar aqui. A voz dela cortou o silêncio entre os dois, firme, sem tremor. Cade tirou os óculos, revelando olhos cinzentos como aço. Frio, inacessível, arrogante. Eu não vim pedir permissão. Ela ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Isso é típico de quem só aprendeu a fugir. Um músculo da mandíbula dele se contraiu, só por um segundo. Savannah não era uma garotinha assustada. Ela conhecia bem os homens quebrados. Tinha crescido observando seu pai caçar criminosos, homens perdidos em seus próprios abismos. Mas Cade não era apenas quebrado. Ele era perigoso. Um silêncio ambulante prestes a explodir. Não se engane, princesa. A voz dele saiu baixa, carregada de veneno contido. Eu não estou aqui para fazer amigos, nem para reviver fantasmas. Ótimo, porque os fantasmas daqui já têm dono. E eu não costumo dividir meu chão com forasteiros. O ar entre eles ficou denso, quente demais para uma cidade pequena e esquecida no mapa. Ela virou as costas, mas não antes de lançar um último olhar sobre o homem que parecia feito de gelo e pólvora. Cade não sorriu. Não piscou. Mas algo dentro dele trincou. Uma rachadura mínima, quase imperceptível, como a primeira fratura em um espelho antes que ele se estilhasse por completo. Savannah não fazia ideia, mas era a primeira a olhar nos olhos de Cade Hunter sem medo em mais de uma década. A primeira a enfrentar a muralha que ele construiu com dor, silêncio e culpa. E isso o desestabilizou, porque ela não tremia diante dele, porque ela era fogo, e ele, um inverno eterno prestes a derreter. Do outro lado da rua, o velho xerife observava. Mão no coldre, olhar firme. Sabia quem era aquele homem. Sabia o que ele tinha feito. E sabia também que o coração da filha estava prestes a brincar com dinamite. Mas era tarde demais. O destino já havia traçado a linha entre a justiça e o desejo. E Savannah era a única capaz de tocar o intocável. Cade sempre teve controle. Sobre o corpo, sobre os passos, sobre a raiva. Mas bastaram 3 encontros com Savannah Carter, ou talvez apenas 3 olhares, para que algo dentro dele começasse a ruir. Ela não sussurrava, ela não recuava, ela não o temia, e isso o perturbava mais do que qualquer cicatriz que ele carregava sob a jaqueta preta. No dia seguinte,
Ele a viu na praça, ajudando uma senhora a carregar sacolas. Sorria com sinceridade, mas havia firmeza nos gestos. Savannah era do tipo que oferecia ajuda com mãos firmes e olhar direto, não por delicadeza, mas por decisão. Ele não conseguia tirar os olhos dela. O que tem nessa mulher que me desconcerta com um simples olhar? E pensou, amargando o gosto de um incômodo que não entendia. Savannah, por outro lado, sentia o peso dos olhos dele nas costas como um calor que queimava sem encostar. Quando se virou e o encontrou ali, parado sob a sombra de um velho poste, de madeira, sentiu o estômago revirar, mas manteve a pose. "Está me seguindo agora, Cade?" perguntou, os olhos faiscando ironia. "A cidade é pequena", ele respondeu seco, mas algo em sua voz falhou por um segundo. Ela se aproximou com calma, olhando direto para ele, como quem lê um livro fechado com força. "Já vi olhares, como o seu antes, frios por fora, mas inquietos por dentro. Você está tentando segurar alguma coisa, Cade. Mas uma hora vai quebrar." Ele engoliu em seco. Ela não fazia ideia do quanto estava certa. "E você está tentando provocar algo que não entende, mocinha." Ele se aproximou também, olhos cinzentos cravados nos dela. "Eu não sou o tipo de homem com quem se brinca." Ela sorriu de leve, provocante. "Eu não brinco com homens, Cade. Eu desafio os que merecem ser vencidos." Por um segundo, o mundo parou. Ele não sabia se queria afastá-la, ou segurá-la pelos pulsos, e encostar a boca naquela ousadia que ela carregava na fala. Mas a tensão era silenciosa demais, quente demais, pura faísca sob gasolina. E quando ela virou as costas, dessa vez, foi ele quem ficou parado, desejando algo que jurou nunca mais sentir. A noite caiu sobre Red Valley com um silêncio cortante. O tipo de silêncio que guarda promessas não ditas e desejos não confessados. Savannah estava sentada no alpendre da casa do xerife, botas sujas de poeira, cabelo solto, cigarro aceso, só para observar a fumaça dançar. Quando Cade apareceu, a sombra dele tomou conta da estrada. Jaqueta preta. Passos lentos. Olhar denso como tempestade engarrafada. Ela não se levantou. Só o observou com aquele olhar que não recuava, que o forçava a olhar para dentro de si. "Isso está virando hábito", disse ela, quebrando o silêncio. "Você rondando por aqui, como se estivesse procurando algo que não quer encontrar." Cade parou a poucos passos dela. "Talvez eu esteja", disse, voz baixa, grave, quase um sussurro arrastado pelo vento. Ela deu espaço no banco. Ele hesitou, mas se sentou, lado a lado, tão próximos que o calor dos corpos parecia acender o ar entre eles. "Você nunca fala muito", ela comentou fitando o horizonte. "Mas seus olhos gritam, raiva, dor, e alguma coisa que ainda não decifrei." Ele não respondeu de imediato. Depois murmurou, talvez porque ninguém nunca quis ouvir de verdade. Ela o encarou. E naquele momento, os dois ficaram despidos. Não no corpo, mas na alma. Um silêncio cheio de coisas não ditas se alongou entre eles. E então, ele tocou a mão dela. Foi sutil. Um roçar de dedos. Mas o toque queimou como ferro em brasa. Ela não recuou. Nem ele. "Cade, o que está fazendo aqui de verdade?" perguntou. Voz quase falha. Ele a olhou com um misto de conflito e desejo. Fugindo. Ou talvez esperando que alguém me obrigue a ficar. Ela o olhou nos olhos. E naquele momento, se inclinou levemente. Quase o suficiente. As bocas quase se tocaram. A respiração misturou-se. Mas então ele recuou. Não, por falta de desejo, mas porque o medo de sentir era maior que a coragem de se entregar. E quando ele se levantou e foi embora, o corpo dela ainda ardia por um beijo que quase aconteceu, e que agora precisava desesperadamente acontecer. Cade não queria voltar. Não deveria. Cada parte da sua história gritava:
Afaste-se dela. Mas o gosto do quase beijo ainda queimava nos seus lábios. E o olhar dela, aquele olhar forte e doce ao mesmo tempo, estava cravado como faca em sua memória. Ele tentou manter distância por 2 dias. 2 malditos dias de tormento. Mas na terceira noite, a raiva e o desejo o dominaram. Montou em sua moto e, como um homem possuído, desceu pelas estradas escuras de Red Valley até a casa do xerife. Savannah estava sozinha na varanda, regando as plantas. Quando o viu, parou. O balde caiu com um estrondo no chão de madeira. E os tênues olhos dela, duros como sempre, brilharam com algo que ele não conseguiu mais ignorar. Pensei que tinha ido embora, disse ela firme, mas sua voz tremia nas bordas. Cade subiu os degraus devagar. Olhou para ela como se o mundo inteiro fosse um borrão, e ela fosse a única coisa nítida e necessária. Eu tentei. Ele respondeu. Mas tem uma maldita coisa em você, que não sai da minha cabeça. Savannah não respondeu. Ela apenas olhou para ele com a mesma intensidade. E então, ele a puxou. O beijo não foi gentil. Foi urgente. Fome acumulada. Fúria e desejo explodindo no ar. Ela respondeu com igual intensidade, os dedos cravando nos ombros dele, o corpo inteiro pressionado contra o dele. 2 furacões colidindo. Ele a encostou na parede do alpendre, mãos correndo pela cintura dela como se quisesse memorizar cada curva, cada linha, cada pedaço. Eu não devia, ele murmurou entre os beijos, voz rouca, trêmula. Mas, vai fazer, ela sussurrou de volta. Porque eu também quero. A jaqueta preta caiu no chão. As mãos dela encontraram o calor sob a camiseta dele. O toque dela o desmontava. E isso era novo demais para ele. Era mais que desejo. Era o começo da perda de controle. Ele a beijou com mais força, mas quando sentiu o coração batendo acelerado demais, parou. Os 2 arfavam, corpos colados, corações em guerra. Isso não pode acontecer de novo, ele disse, tentando se afastar. Então não volte. Ela rebateu, fria, mas com os olhos ardendo de desejo contido. Ele a encarou, em silêncio, antes de recolher a jaqueta e desaparecer na escuridão da estrada. Mas Savannah sabia, ele voltaria. Porque agora, ela era o incêndio que ele não conseguia mais apagar. Cade voltou, na noite seguinte, sem palavras, sem promessas. Mas algo em seus olhos dizia tudo. Ele estava lutando contra si mesmo, e perdendo. Savannah o viu parado na beira da floresta, observando de longe a delegacia onde ela ajudava o pai. O farol da moto desligado, o corpo tenso como um animal ferido. Ela não foi até ele, mas deixou a porta de casa destrancada naquela noite. E ele entrou, devagar, como quem invade um santuário. Savannah estava de camisola branca, sentada na cama, cabelo solto e olhos fixos nele. Cade parou na porta do quarto, mãos trêmulas. Eu não vim para isso, ele disse num sussurro. Mas você precisa disso. E eu também. Ele caminhou até ela, silencioso. E quando a tocou, foi diferente. Nada de pressa. Nada de fúria. Aquela noite não foi tomada por incêndios descontrolados, mas por um calor mais perigoso, o da entrega lenta, total e emocional. Savannah o beijou como quem cura. Ele a despiu como quem tem medo de quebrar o que ama. E quando finalmente se uniram, foi como encaixar 2 almas antes perdidas. Ninguém nunca me tocou assim, ele disse com a voz rouca, enquanto os dedos dela traçavam cicatrizes antigas em seu peito. Ela o olhou com doçura. Mas ninguém nunca te amou como eu. E naquela cama de lençóis simples e corações despidos, Cade descobriu o que era amar de verdade. Não só o corpo, mas o silêncio, o jeito, os traumas. Tudo nela o curava. Tudo nele queria ficar. Quando amanheceu, ela estava deitada sobre seu peito, e ele, pela primeira vez em anos, dormia em paz.
mas ainda havia algo que ele não tinha contado. Um segredo que poderia afastá-la para sempre. E estava prestes a explodir. Cady sabia que não podia mais esconder. A mentira estava corroendo tudo. Corroendo a chance que ele tinha de ser feliz, de ser amado. E não podia mais ir embora sem ela. Era tarde quando ele entrou na casa de Savannah, um silêncio pesado pairando no ar. Ela estava na cozinha, servindo uma taça de vinho, quando o viu entrar. Não disse nada. Os olhos dele estavam vazios, como se estivesse se preparando para uma guerra interna. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse, voz firme, mas com um tom de pesar. Savannah olhou para ele, sabendo que algo estava prestes a mudar. Ela não disse nada, mas seu olhar a convidava a continuar. Cady respirou fundo antes de revelar seu segredo. Eu sou um forasteiro por escolha, não por acaso. Meu nome, minha história, tudo o que você pensa que sabe sobre mim é uma mentira. Ele deu um passo em direção a ela. Eu fugi do meu próprio passado, de tudo o que me fez quem sou. Ela o olhou com calma, mas seu coração batia rápido. O que você está tentando me dizer, Cady? Sua voz estava baixa, mas tensa. Que estou aqui por você, só por você. Mas você não me disse quem você é de verdade, e o medo de perder você me fez esconder tudo. Por que você não me contou? Porque tem coisas do meu passado que, se você souber, vai me odiar, vai me deixar. Ele se aproximou, seu peito subindo e descendo rapidamente. Eu não quero perder você. Eu não posso. Ela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia algo em seu olhar que a deixava perdida e, ao mesmo tempo, desejosa de entendê-lo mais. Savannah caminhou até ele, parando bem na sua frente, seus olhos tão profundos quanto o oceano. Eu não vou te odiar, ela disse, segurando o rosto dele com as mãos. O que quer que seja, não vai me afastar de você. Ela estava tão perto dele que ele podia sentir a respiração dela sobre sua pele, quente e suave. Ele não aguentava mais. A atração, a necessidade, a transformação, tudo explodiu. Sem palavras, ele a puxou para um beijo voraz. Um beijo que não deixava espaço para dúvidas. Um beijo cheio de paixão crua e vulnerabilidade. Ele a levantou e a levou para o quarto, sem parar de beijá-la, como se o mundo tivesse desaparecido e só existissem eles dois. Os corpos se entregaram, em uma dança frenética de desejo e entrega. Ele a tocou como se quisesse sentir cada pedaço dela, cada respiração, cada suspiro. Savannah o recebeu, seus corpos se encaixando de forma perfeita, como se finalmente estivessem completando algo que nunca souberam que faltava. E enquanto o desejo tomava conta de tudo, Cady soube que não era apenas a carne que queria. Era a alma dela. Era o amor que ele nunca soubera que precisava, mas que agora o completava. Quando a tempestade de prazer e emoção finalmente se acalmou, os dois estavam exaustos, mas de alguma forma, em paz. Ele a abraçou, o corpo dela contra o dele, e sussurrou, a voz rouca de vulnerabilidade. Eu não mereço você, mas eu escolhi você. E isso é tudo o que importa. A manhã seguinte chegou com a luz suave do sol, filtrada pelas cortinas da casa de Savannah. Ela estava acordada, deitada nos braços de Cady, que ainda dormia profundamente. O coração dela estava leve, preenchido por um amor que ela nunca imaginou ser possível. Ela não só havia encontrado alguém para compartilhar sua vida, mas alguém com quem, finalmente, ela se sentia inteira. Cady acordou lentamente, seus olhos encontrando os dela com um sorriso suave. Ele a puxou para mais perto, como se não quisesse nunca mais soltá-la. Você é minha, não é? Ele perguntou com um sorriso, sua voz rouca. Savannah assentiu, seu coração batendo forte. Sempre fui sua, ela disse, tocando suavemente o rosto dele. E você sempre foi meu. Cady a olhou com intensidade, como se tentasse memorizar cada linha de seu rosto, cada traço de sua alma.
Eu sei que errei. A voz dele estava carregada de arrependimento. Mas agora tudo mudou. Você me salvou de mim mesmo. Ele acariciou os cabelos dela, como se estivesse tentando devolver a ela tudo o que ela havia lhe dado. Savannah olhou para ele com os olhos cheios de ternura, mas também de força. Ela sabia que ele havia mudado, que agora ele era um homem diferente. Eu escolhi você, Cade, e vou escolher você todos os dias da minha vida. Ela sorriu com os olhos brilhando. O que você fez por mim é mais do que eu poderia ter pedido. Cade sorriu de volta, seu rosto iluminado pela suavidade da verdade que havia se instalado entre eles. Ele sabia que tinha muito mais a oferecer do que os segredos e o peso do seu passado. Se o mundo me julgasse, eu ainda escolheria você. Ele sussurrou, os olhos fixos nos dela. Você me ensinou o que é ser verdadeiramente amado. Savannah sentiu o calor de suas palavras invadir o coração dela, como uma promessa. Silenciosa, ele estava ali, entregue de corpo e alma. Eles se levantaram juntos, e Cade a envolveu em um abraço apertado. Eles estavam prontos para começar um novo capítulo de suas vidas, sem mais segredos, sem mais barreiras. E quando chegaram ao fim daquele dia, sentados sob as estrelas, Cade a olhou uma última vez com um sorriso cheio de amor e gratidão. O nosso amor vai durar para sempre, não vai? Ele perguntou, seu olhar profundo. Savannah sorriu, os olhos brilhando com confiança e amor. Sim, vai. E nada, nem ninguém, vai mudar isso. E assim, sob o manto das estrelas, o amor deles floresceu. Não havia mais dor, não havia mais segredos, apenas um futuro cheio de paixão, promessa e transformação. Você acredita que o amor verdadeiro pode curar até o homem mais frio? Ou segredos assim são imperdoáveis? Comenta aqui embaixo. Sim ou não. E se você quer mais histórias assim, cheias de romance quente e transformação emocional, escreve nos comentários. Fogo. Mulher irresistível também na vida real? Se você amou ver a transformação dessa personagem forte, decidida e apaixonante, você também pode ser essa mulher. Descubra o curso que tem ajudado milhares de mulheres a desenvolverem autoestima, poder de atração, inteligência emocional e confiança no amor. Curso. Se torne uma mulher irresistível ideal para mulheres que querem se valorizar, atrair o amor certo e viver uma vida mais plena e sedutora. O link estará no primeiro comentário. Vejo você na próxima história. Tchau, tchau.